Olá, amigos telespectadores. Hoje eu falo diretamente do Mussi Café, localizado no Walmart de São José do Rio Preto. E nessa ocasião eu recebo o meu amigo Jean Carlos, que já por várias vezes esteve com a gente no programa, discorreu sobre vários assuntos e hoje vamos trazer assuntos da atualidade. Tudo bem, Jean? Tudo ótimo, Fernando. Prazer estar contigo novamente. Jean, primeira pergunta sobre a Copa do Mundo que acabou no último final de semana e a equipe alemã sagrou-se a grande campeã. Pelo trabalho que você realiza com tantas equipes e atletas, quais foram os diferenciais que graduaram o tetracampeonato alemão? Fernando, o primeiro grande diferencial é o fato desses atletas virem de uma proposta do futebol alemão de serem trabalhados desde a base. Então nós temos hoje, dentro do complexo que está diretamente relacionado com a Confederação Alemã de Futebol, aproximadamente mais de 360 escolas vinculadas na sua maior parte aos clubes em todas as suas divisões. Essas escolas, elas contam com profissionais que também são treinados pela própria Confederação Alemã, desde técnico, preparador físico, inclusive com psicólogos. Ou seja, esses meninos, eles têm ao longo de 10, 15 anos sendo trabalhados de tal forma que os aspectos técnicos, os aspectos físicos e os aspectos psicológicos possam culminar com aquilo que nós vimos dentro da Copa no Brasil. Atletas bem preparados, tanto do ponto de vista mental quanto do ponto de vista fisiológico. O grande diferencial é não adotar medidas paliativas. O grande diferencial é entender que esse ser humano, para que ele possa ter a performance que os atletas alemães nos mostraram, ele precisa ser trabalhado desde a base. Esse foi o grande ensinamento que nós podemos verificar na seleção alemã. Já um outro aspecto que chamou muita atenção foi os atletas alemães conseguirem a empatia do povo brasileiro, indo para uma região super carente na Bahia, construindo seu próprio centro de treinamento e convivendo praticamente com os índios, uma população da região local. Cultura, né, Fernando? A gente procura dentro do Brasil falar tanto a respeito da importância da educação. Eu tenho absoluta certeza que esses atletas nos demonstraram qual é o caminho ideal para que a gente possa ter não só grandes jogadores de futebol, mas também grandes homens. Então, nos mostraram humildade, quando principalmente a gente observou, no momento em que eles fizeram a passagem para a seleção alemã receber a sua medalha de segundo colocado, batendo palmas, aplaudindo a seleção argentina para que ela pudesse passar e não se sentir humilhada. Quando da vitória no Brasil, tanto na entrevista após a partida, como também nas redes sociais, postando e reverenciando o futebol brasileiro, mesmo depois de ter ganhado de 7-1 da nossa seleção. Jean, eu aproveito, peço para que você fique aqui comigo, que eu estive visitando o fisioterapeuta Márcio Jensen na Clínica Integrada, que ele está trazendo uma novidade de primeira linha para as pessoas que precisam do tratamento nessa área. Logo após a entrevista, o intervalo comercial, eu volto falando sobre a nossa seleção brasileira. Com prazer. Jean, no primeiro bloco, discorremos sobre a seleção alemã. E agora eu quero tocar na ferida, falando sobre a seleção brasileira. Eu te pergunto, primeiro, o que ficou de positivo nesse trabalho e o quarto lugar obtido? Na minha opinião, de positivo, nós temos muita coisa a falar fora das quatro linhas. Disseram que nós teríamos um apagão aéreo e os nossos aeroportos conseguiram suportar o fluxo de pessoas. Disseram que nós não conseguiríamos organizar e poderíamos até, no que diz respeito à segurança, não colocar toda a segurança necessária para os turistas que vieram ao Brasil. Não tivemos nenhum incidente maior. Disseram que o povo brasileiro não iria receber a Copa
da maneira como se esperava. Mostramos para o mundo todo a receptividade, o calor do povo brasileiro. Fora das quatro linhas, portanto, talvez seja o aspecto mais positivo dessa Copa do Mundo. Mas se tratando do aspecto emocional, houve um descontrole por parte dos jogadores brasileiros? Fernando, eu quero tocar na questão do choro. Todos nós temos a predisposição, muitas vezes, seja na felicidade ou seja na tristeza, de chorarmos. Quando nós pensamos em atletas e atletas de alta performance, como os atletas da seleção brasileira, nós temos que entender a respeito do choro o seguinte: nós que já choramos na nossa vida, sabemos que o choro acarreta uma série de descompensações fisiológicas, inclusive comprometendo na coordenação motora. Por exemplo, não sei se já aconteceu com você ou com alguns dos telespectadores, mas quando a gente chora, quando a gente fica descompensado emocionalmente e a pessoa quer conversar conosco, nós pedimos para ela um tempinho. Dá um tempinho para eu me recompor? Agora, imagina o seguinte, na decisão para nós sairmos dos pênaltis contra a seleção do Chile. Antes dos pênaltis, teve aquele chororó. Isso compromete a performance motora dos atletas. Agora, o que está por trás disso tudo? A gente pode elencar aqui uma série de fatores. Colocar uma pressão muito grande em se ganhar a Copa no Brasil? Me parece que sim. A falta de humildade em reconhecer os erros? Me parece que sim. No bloco anterior, nós falamos e exaltamos a educação da seleção alemã de aplaudir a seleção argentina quando estava em direção ao pódio. O que a seleção brasileira fez quando a seleção holandesa foi receber as suas medalhas de terceiro lugar? Sequer ficaram dentro de campo. Então, nós temos uma série de problemas extra-campo que interferiu do ponto de vista emocional e fez com que esses atletas não conseguissem render aquilo que eles poderiam render. Nós temos que ter em mente que se nós quisermos fazer um trabalho bem feito e não vermos atletas do ponto de vista emocional descompensados, como nós vimos dentro de campo, inclusive com apagões, quando não era choro, era apagão, nós temos que desenvolver um trabalho bem feito, a longo prazo. Jean, bom, essa é uma conversa que talvez nós levaríamos aqui uma manhã toda, um programa todo. Quero agradecer muito a sua presença, de ter aberto um horário rapidamente na sua agenda para que a gente não deixasse esse assunto ficar morno, né? Porque está aí na cabeça de todo brasileiro. E eu quero abrir aqui o espaço para que você deixe seu recado final. Bom, as pessoas que quiserem entender um pouco mais do trabalho de coaching, pode acessar o nosso site, que é www.updesenvolvimentohumano.com.br ou pelo telefone 17 4141 2972. Depois do intervalo comercial, eu convido você para acompanhar a apresentação da Camerata Jovem Beethoven, apoiada pelo Núcleo de Cultura da CIRP com o projeto Invernite. Não saia daí.